seja muito bem-vinda a mais um episódio de Por Talks, Diálogos da Menopausa. E hoje vamos fazer o que a gente realmente gosta de fazer, ouvir. Ouvir histórias reais com pessoas reais, como eu e você. Hoje eu tenho aqui duas convidadas muito especiais e muito queridas, que é a Elida e a Juliana. Sejam muito bem-vindas. Obrigada, Fê. Eu gostaria que vocês se apresentassem um pouquinho para as meninas. Posso começar? Pode, claro. Bom, meu nome é Elida, eu tenho 45 anos e eu entrei na menopausa aos 42. Ao longo desses 3 anos eu venho aí lutando com alguns altos e baixos, mas tentando resolver tudo. Muito legal. Obrigada pela sua Obrigada participação. a Estou você muito pela feliz de ter oportunidade. vocês aqui. Muito legal. Ju. Meu nome é Juliana, eu sou advogada, sou mãe do Arthur, um rapaz de 18 anos, e eu entrei na menopausa com 46 anos, hoje eu tenho 53, então tem um período aí, tenho bastante experiência para a gente poder trocar hoje. Ótimo. Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa experiência de entrar na menopausa. Como que vocês descobriram que vocês estavam na menopausa? Tá, posso falar, Ju? Pode. Eu tenho que contar. Conta tudo. No pra meu nós. caso foi super engraçado, porque eu sou uma pessoa extremamente ativa, eu tô sempre fazendo alguma coisa, nunca tô parada. E de repente eu me vi num cansaço extremo que eu não estava sabendo administrar e sabendo de onde que estava vindo esse cansaço. Eu me sentia extremamente cansada. E aí eu cheguei uma época, já estava sentindo isso há algum tempo, e depois de um tempo eu falei assim, gente, não é possível, eu tô doente. Eu me senti extremamente doente porque eu vivia cansada, eu não tinha ânimo para fazer nada, e eu não estava sabendo, conhecendo os meus problemas internos. E aí o que aconteceu? Eu falei pro meu marido assim, eu acho que eu tô doente, não é possível, eu devo ter alguma coisa muito grave. Ele riu da minha cara, porque pra homem toda mulher faz um drama. Exato. Tudo igual. Então É ele achava que eu tava psicológico. fazendo um drama. Aí eu falei assim, não, mas eu tô muito doente. Ela, realmente, você nunca foi de ficar na cama, nunca foi de ficar preguiçosa. E eu me senti extremamente preguiçosa. Até que eu fui ao médico e falei pro médico, que riu da minha cara. Ele falou assim, Elida, não é possível, você tá de 42 brincadeira, anos, né? Aí eu né? falei assim, não, doutor, pelo amor de Deus, me ajuda, tô com alguma doença. Até que a gente fez os exames e foi realmente constatado as taxas muito baixas, hormonais, e a gente teve como é que fala? Não o diagnóstico, teve a solução para todo esse problema que eu estava vivendo. É bom, Foi pelo assim. menos a gente encontra, né? Porque Sim. você deve se achar meio... Será que eu tô enlouquecendo? Será que tá acontecendo? Será que eu vou morrer? É bom quando a gente mais ou menos acha... isso. Tá bom, agora eu já entendi que eu tenho isso. Vou cuidar. processar essa informação. Tem isso também, precisa processar, muito difícil. E aí depois... Vamos ver o que a gente faz com isso. Exato. O primeiro sintoma que eu tive da menopausa foram os fogachos, né? Então, o que aconteceu? Eu troquei o ar-condicionado da minha sala e eu achava que o problema era do ar-condicionado. Então eu falava, gente, que calor, esse ar-condicionado não funciona. Ia lá, diminuía, daí eu sentia muito frio e fiquei nessa uma semana, achando que o problema não era meu, era sim do ar-condicionado, que seria muito mais fácil de resolver e mais barato. E até que depois que passaram assim 2 semanas, eu falei, não, alguma coisa está errada comigo. Porque além dos calores, você começa a se sentir um pouco mais suada e você se sente mais irritada também. Então foi quando eu decidi procurar uma ajuda médica, procurei a minha médica, que me tratou durante muitos anos, fez o parto do meu filho e tudo mais, e daí você começa naquela jornada de que tratamento vai fazer. E ela já imaginou, Mas né? espera, antes disso, aí você recebe a notícia, você está entrando na menopausa. Nossa. Como que é receber essa notícia? Eu não me esqueço, porque a hora que ela viu meus exames, ela falou assim, na verdade é aquela suspeita mesmo, você está entrando na menopausa. E eu não me conformava, eu comecei a negar, eu falava assim, não é possível, doutora, eu tenho 46 anos, eu achava que as pessoas entravam em menopausa com 50, 51. E ela disse assim,
Não, você está entrando na menopausa e eu te digo uma coisa, ela falou uma frase que eu achei muito interessante. Ela falou assim para mim, a questão de você se sentir velho ou não tem a ver com a menopausa, sim com a sua cabeça. Então, se você começar a associar a menopausa com velhice, você vai se sentir uma velha. Então tá aqui. Então você tem que começar a trabalhar a sua mente para entender que é mais uma fase da sua vida, né? Que você tem que encarar isso com bom humor e etc e tal, que é um pouco difícil. É difícil, mas eu concordo com você, ela tem Ju. toda a razão. Eu Ela não tem toda a recebi razão. essa frase do meu médico, mas eu acho que ao longo desses 3 anos que eu estou convivendo com essa realidade agora, eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Sim. Você vai aprendendo a lidar com essa situação. E hoje eu lembro que eu estava trocando de roupa para vir para cá, e eu coloquei uma roupa mais arrumada, e aí eu olhei, assim, eu também tenho uma filha, tá? E aí eu olhei e falei assim, tá bom. Ela falou assim, não parece você. E aí eu falei assim, é verdade, não parece eu, né? Eu vou colocar uma roupa mais despojada. E aí eu falei para ela assim, eu sou jovem, eu sou jovem. jovem, sim. E eu lembro também de pensar a mesma coisa, nossa, vou ficar velha, algumas coisas acontecendo. Eu falei, não, eu sou jovem ainda. Tudo E bem esse que eu tô na processo menopausa, mas eu demorou? sou jovem. Demorou esse processo? Foi muito rápido? Eu acho que pra mim, no meu caso, foi muito triste. Eu fiquei muito, muito triste. Eu fiquei, tipo, arrasada. Essa é a palavra. Quando você teve a notícia ou já Quando eu tive a os notícia. primeiros sintomas? Não, nos primeiros sintomas não, porque Você eu não identifiquei, percebe, né? Identifiquei, É que mas... você falou que estava triste e tal, então eu imaginei que... Bom, aí o médico falou, realmente você está entrando naquele processo da perimenopausa. Aí eu falei assim, cara, que triste, eu não esperava isso. Preciso falar com alguém da minha família. Eu fiquei muito, muito triste. Mas eu acho que depois você vai criando uma resiliência, entendendo, tudo bem, eu entrei, mas eu não sou tão velha assim. Não é o fim do mundo. Você vai aprendendo a lidar com situações que acontecem na menopausa. E aí quando você fala, eu vou aprendendo, como que vocês aprenderam? Vocês tinham alguém que vocês podiam conversar? Foi o médico que ajudou? Existe uma pessoa, ou existe uma pessoa que você consegue sentar e falar assim, puta, vamos falar sobre a menopausa? Caramba, meu! Eu demorei, assim, para entender, para conseguir conversar com Eu alguém. acho que você ainda é mais difícil, né? Eu acho que por causa da faixa etária dela. Isso. Suas amigas não devem estar passando por isso nesse Algumas momento. sim. Já estão. Já estão entrando. Mas agora? É. Mas na época não. Na né? época não. Era muito Porque eu percebo cedo. assim, as pessoas têm vergonha. Eu fui conversar com algumas outras pessoas sobre isso. As pessoas têm vergonha de falar que estão na menopausa. Ainda eu assim, acho que eu também tá tinha. melhorando. Mas eu acho que isso é também normal. tinha. A gente estava até tinha? comentando Tinha. sobre isso. Porque o que eu penso assim, a geração atrás da minha, né? Perdão, realmente, a geração na minha frente, aliás, atrás de mim é você. Na minha frente, essa geração, ela associa. Uma mulher de 53 anos era uma mulher que já era uma velha. E hoje Era não uma é senhora. assim, ela é uma senhora. Eu não me vejo até hoje como uma Não, senhora. eu também não. Entende? Então o que acontece? Para você ter essa progressão cultural, você tem que ultrapassar esse marco histórico. Isso demora um pouco. Então, por exemplo, a minha geração ainda tinha muita vergonha. A sua geração, a geração de 47 anos, já fala mais abertamente. Tem um pouco menos. Você pode observar Acho que como é um tem... processo, né? Exato. É um processo cultural, efetivamente, né? Então, eu penso isso, porque, por exemplo, na minha época, eu lembro que eu olhava as amigas minhas que estavam tendo o mesmo fogacho, e a pessoa falava, nossa, é muito calor aqui. Agora eu não sei se ela estava passando o mesmo que eu não estava entendendo o que era, ou sim. E eu olhava para ela e falava assim, você está entrando na menopausa. Ela falava, não, é que está muito calor mesmo hoje, uma coisa de negação. E eu lembro, assim, eu tenho um grupo de amigas da mesma idade, demorou muito para a gente começar a falar sobre o assunto. Demorou muito. Eu não sei se porque cada uma estava no estágio. Eu tenho amigas minhas que têm 54 anos e falam que não entraram. Pasmem. Sim. Ou elas não têm sintoma nenhum, ou não são tão fortes os sintomas que elas Que ela é conseguem, perceptível. elas conseguem levar numa boa. Eu acho que também tem isso. Mas você também sabe que- percebe uma alteração, porque são pessoas que você viveu a vida inteira. Eu percebo alterações nessas pessoas, porque eu sou muito observadora.
E a própria pessoa não Tá tá lá pleno. Eu falei, que bom pra ela, deixa ela. Mas eu Ela vou não vou contar falar. nada. Eu sou curiosa, eu fui atrás, perguntar para todas as minhas tias. Eu Você foi perguntar? Sim. Não, tem que ser, gente. Eu perguntei. Claro. Por que essas pessoas, por que elas não falam? Vocês pra gente? entraram cedo? Vocês tiveram essa notícia cedo? Aí elas falaram, não, mas eu nem senti. Algumas sim, outras, não, eu nem senti. Eu falei, você tá mentindo. É mentira sua. Não é possível que você não passou por isso e eu tô passando por tudo isso. Então, super engraçado, porque eu acho que elas tiveram sim. Elas não Exato. falavam. Mas antigamente era, ai, que velha ranzinza. Exato. Ai, que chata, ai, como ela reclamou. Exato. Antigamente Elas era tinham, isso, sim, né? elas Você só sabe não que eu falavam. tenho uma história muito engraçada. Eu fui fazer uma audiência uma vez e a gente estava conversando, eu estava conversando com uma outra advogada que também estava passando. A gente hoje já fala mais abertamente. E ela falou assim, que ela foi conversar com a mãe dela, falou, nossa, eu não senti nada disso. Ela falou assim, mãe, você separou do papai com 53 anos, deixou a gente, foi morar na praia Ela sozinha. tava nervosa. E acontece, as mulheres se separam na cidade. Sim, As mulheres se separam na menopausa. É um fato, é um gente. fato, é um eu fato. Vou contar, eu não tô na menopausa, mas eu vi a minha mãe passar. Mas é engraçado, porque a gente não tinha informação. Foi Ninguém nítido. falava. Foi Eu nítido. lembro, Não, é eu nítido lembro que uma... agora. É nítido agora. Que eu você lembro, entende o que estava acontecendo agora, mas na porque eu época tô você não estudando, entendeu. porque eu tô me aprofundando, Tá. mas na época. Sabe o que aconteceu? Eu fui passar o final de semana na praia, de repente eu vejo minha mãe gritar e chorar. Por quê? E chorava. E eu não tava entendendo o que tava acontecendo com ela. E aí eu falei, eu saí, eu lembro, a Juliana conhece minha mãe, é amiga da minha mãe. Eu olhei pro Dudu, meu marido, eu falei assim, amor, eu acho que minha mãe tá real ficando louca. Eu achei que minha mãe tava louca. Ah, é um Achei problema que minha mãe espiritual. tava louca. Achei. Eu falei assim, deve ter alguma coisa aqui, não tá normal. Alguns acham que estão Hoje- doentes, outros loucos. É, Isso. exato. Hoje eu entendi. Eu falei pra ele, falei assim, minha mãe precisa de um psiquiatra. Mas eu falei real, assim, eu tava convicta disso. E hoje as coisas já se acalmaram, é outra coisa. Mas hoje eu entendo o que estava acontecendo. Na época eu não entendia. Na época, eu acho que nem ela entendia o que estava acontecendo Sim. com ela direito. E a gente vai aprendendo, daí começa uma outra fase da vida, né? Porque você tem que voltar a se conhecer. Sim. Né? Assim, entender os seus sintomas, criar subterfúgios para isso. Por exemplo, se tem algumas pessoas que esquecem muito, começa a anotar. Você tem que começar a criar, né, algumas Estratégias. estratégias, exatamente. É essa eu palavra, acho. estratégias para a gente começar a melhorar. Mas que tipo de estratégia? Por exemplo, eu sou uma pessoa que sou ligada no 320, sei lá. Eu sempre fui muito ansiosa, muito nervosa. E com a menopausa, eu senti que isso deu uma acalmada, por incrível que pareça. Assim. Que ótimo, né? Eu não sei se também vem um pouco do amadurecimento, mas hoje, assim, por exemplo, eu sempre acho que tudo vai ser solucionado. E o que não vai ter solução, eu vou me acostumar com Mas aquilo eu lá acho e que ele a não vai ter menopausa tanta traz isso importância. junto com a maturidade, Eu não né? sei. É muito eu acho que legal, sim, eu é acho que muito você tá um bonito pouco mais isso. maduro e você consegue entender Então, tudo mas isso. foi um sintoma também que me veio muito de repente, por isso que me chama atenção, assim. Eu acho assim, até depois da pandemia, eu lembro que de repente eu falei, não, estou muito mais tranquila com tudo, né? Não que eu não tenha momentos que eu estoure. Então, por exemplo, um dia desse eu estava no restaurante, a pessoa começou a trazer os pratos, a gente fez o executivo, eu olhei para ela e falei, mas eu não quero comer agora. Na hora que eu estourei com ela, eu falei, gente, não sou eu não trato ninguém assim. Mas ainda hoje você estoura? Então, ainda hoje não, mas sente na hora que eu falei pra ela, eu falei assim, não, mas não é pra trazer tudo, vocês querem que a gente vá embora? Daí eu olhei e falei, calma, isso aqui é um estouro de Isso não sou menopausa, eu. você vai me entender, Eu você vai ainda me entender. Eu falei eu pra estou ela, na e a gente me- caiu na gargalhada. Eu estou na menopausa há menos tempo que a Ju, então eu ainda estouro. Você estoura? Mas aí você estoura e você percebe Mas que você é tem por que conta Mas eu perceber. sei, eu daí sei você- o porquê. E você está falando uma coisa interessante, o que eu aprendi nisso? A me respeitar. Porque eu sei que eu tô nervosa por alguma questão hormonal, alguma coisa que está acontecendo dentro de mim. Então eu não me culpo mais. E Eu dá um real- passo para trás para se Exato. observar. Isso eu eu me acho observo, importante. falar, eu Meio tô que- assim por isso, isso, isso. E eu me respeito. Eu tô cansada. Eu preciso dar uma deitada, eu preciso relaxar um pouco, eu preciso entender o que está acontecendo. Eu aprendi a me Se respeitar. permitir, né? Em vários E, aspectos, por tá? exemplo, e as pessoas que convivem com vocês? Elas participaram disso que você tá falando? Aprendi... Tá bom, a gente tá na menopausa, mas
a pessoa que está do nosso lado sofre muito com isso. O nosso parceiro, os nossos filhos. Como que foi isso? Assim, existe uma conversa aberta? Existiu, né, para vocês? Porque eu acho que cada pessoa passa de um jeito, tem... Para mim, sim. Foi Pra mim, super não. aberto. Super. Não, eu me segurei muito para falar. Porque você, no seu caso, você tem filho pequeno. Então, a hora que os seus hormônios estão lá embaixo e você tá enlouquecendo, o seu filho adolescente Ele tá com o hormônio lá em cima. Nossa, é uma loucura. É uma loucura Como para que você foi administrar tudo isso. Porque é exatamente isso, assim, você também não está tão bem, o teu filho está enlouquecido. E eu ainda peguei também um período que a minha menopausa veio meio próximo ali da pandemia, né? Então ainda tudo isso junto, eu olhava e falava, Jesus, né? Mas é isso que eu falo, assim, eu passei, para mim foi um momento muito solitário, esses sintomas e tudo mais, eu tive que trocar de médico no final, porque existem alguns médicos que não fazem reposição hormonal, sim. né? E para mim, eu acho que isso depende de pessoa para pessoa, claro, mas para mim fez todo sentido uma terapia, né, hormonal, porque foi o que me colocou nos eixos. Foi o que me trouxe mais tranquilidade em relação aos fogachos, né? Mais disposição, porque eu também tive uma queda de disposição, não tão gritante quanto a tua, mas eu tive uma queda. Eu lembro que eu corria, eu parei de correr. Não, eu comecei a correr. Olha, Eu que parei legal! de correr. Porque eu entendi que eu precisava do exercício, o exercício era muito importante Ajuda naquela muito, ajuda exato. Só que eu me sentia muito cansada, então até eu começar a minha terapia, depois que eu fui voltar. É que você vai se colocando nos Exato, eixos. É exato. mais ou menos isso. E é você muito vai se pessoal, colocando. né? Exatamente. Eu conversando Muito com o Dudu subjetivo. esses dias com meu marido, eu falei pra ele, eu falei assim, amor, pelo que eu tô vendo aqui, é meio que uma TPM constante. Todos os Aí dias. ele falou assim, a gente vai se separar. Como assim, você é de TPM todos os dias? Vocês sentiram isso? Eu fiquei bem alterada em questão de... Eu fiquei muito nervosa. Eu tinha picos O dia assim inteiro? Não o São dia inteiro. picos? São picos. Para mim foi picos. Eu tive picos de nervosismo, assim. E eu descontava mesmo. Até que teve um episódio até engraçado. Eu lembro que a minha filha falou assim para mim, meu amor, você tá ficando velha, né? Aí eu falei, você me respeita. Eu falei bem assim, você me respeita, poxa vida. E olha como é louco esse negócio de hormônio. Que eu lembro que ela falou isso, me magoou tanto. Porque tanto. você tá muito fragilizado. Eu chorava. Né? Você me respeita, você isso, aquilo, não sei o quê. E ela Aí não ela falou assim, nada. mãe, desculpa, eu não sabia que era assim que acontecia. E é bom a gente falar sobre isso, porque assim... A minha família não falou comigo, mas eu já falei com ela. Ai, perfeito. Eu acho que é Tudo isso, bem, ela é né? super um jovem, mas Sim, já introduz já introduz. isso. Vai acontecer e pode acontecer muito cedo com ela também. É engraçado Por conta porque da eu tinha genética. a menopausa alguns anos atrás. Menopausa é o fim da menstruação. Ponto. Aliás, isso é uma maravilha, né? Isso da menopausa, eu acho tem esse lado bom. esplêndido. Que é o não Verdade, menstrual. a gente lado- só tinha esse exato. gancho. Essa é a informação que eu tinha. Exato. O que é menopausa? É o fim da menstruação. É. Não, é muito mais do que É isso. muito E mais. assim, é muito mais no sentido de... É muito mais de sintomas, da dificuldade, Emocional. da transformação. Exato. Mas é muito mais... Estou vivendo. Se eu cheguei aqui é porque eu tô viva. E eu vou aproveitar. Agora, eu acho que deve bater, não sei, mas já tá me batendo, né? Aquela sensação de tipo, tá bom, agora eu preciso aproveitar. Preciso aproveitar sem filtro. Eu preciso aproveitar. Não sei se vocês sentem isso, assim. Tipo, eu preciso viver. Eu quero viver. Eu quero viver, tipo, pô, tô viajando, vocês estão me olhando mais. Não é que eu acho que eu vou ficar assim, igual eu tô uns 25 anos ainda, então, mas essa sensação de finitude, que eu acho que é uma coisa que a gente tem realmente, você fala, nossa, chegou pra mim, né, assim, uma coisa que eu não imaginava, de repente você, eu acho que é isso que eu tô traduzindo dessa forma, porque foi como eu senti, falei, gente, a velhice chega para todo mundo. E o que eu acho assim muito importante, que se ela chegou é porque está dando certo. Sim. Porque a gente fez tudo dar certo, né? Porque a gente está chegando bem, com saúde, bonitas, jovens. Hoje em dia é super diferente, né? É claro. É muito diferente. Mas eu acho que É até muito psicologicamente, porque reposição hormonal, por exemplo, as reposições que eu faço, são usadas há muitos anos.
né? Então eu acho Então, mas que você não acha é que um antigamente pouco... as pessoas falavam muito mal da reposição hormonal? Sim, existia também esse tabu, é verdade. Eu acho que existe ainda. Eu acho que Ainda tem existe, muitas mas pessoas hoje que sim. a medicina evoluiu muito a ponto de você ir testando e começando aos poucos. Isso é muito bom, porque isso vai melhorando os sintomas que você tem aos poucos. E você vai entendendo cada tipo de menopausa, cada pessoa, cada Sim. organismo. Cada pessoa é única. É claro, porque isso que eu falo é uma questão assim, se a gente for pensar, por exemplo, a dor da cólica, cada um sabe a sua, e é a mesma coisa a menopausa. Exatamente. Cada um vai ter, por exemplo, talvez, igual a gente está falando das questões do fogacho, para mim, por que eu falo muito disso? Porque foi muito impactante, né? Porque eu sou advogada, eu estou numa audiência, de repente vem aquilo, eu falo, nossa, será que, qual que era o meu receio? Porque eu estou lá na audiência, eu estou plena intelectualmente, eu sei o caso e tal. Daí vem aquele fogacho, eu falo, gente, será que as pessoas vão achar que está acontecendo alguma coisa aqui que está errado, que eu estou insegura em relação a alguma coisa, que esse depoimento está me atrapalhando? Não, né, assim, é claro que não, só que no começo eu tinha essa insegurança, hoje eu já fico lá plena. Já Mas assim, demorou para eu ter isso, assim, demorou um pouco até você conseguir estabilizar isso. E para mim foi o que mais mexeu comigo, por incrível que pareça. Né? Eu acho que era visível, né? Porque era visível, E outra assim. coisa, a questão do peso, porque eu sempre fui muito é magra. verdade, é verdade. E daí, assim, eu comia muito no final de semana, chegava de semana, eu parava um pouco de comer e emagrecia. Não dá mais. Não emagrece Não mais dá da mesma mais. maneira. Gente, isso me assusta. Não, é muito esquece, sério. não dá mais. Assim, não dá mais. A dieta agora meio que tem que ser né? É E aumentar muito difícil. muito a atividade eu tinha esquecido física. dessa questão do peso. Para mim, eu acho que também isso foi uma coisa muito impactante. Mexe muito com a autoestima, né? Mexe. E o que mexeu também comigo é a questão do cabelo. Conforme as taxas caem, seu cabelo também vai embora. E isso para mim sempre foi uma questão muito pessoal, muito íntima minha. Eu nunca quis ter problema com cabelo. A minha família tem pouquinho cabelo. Eu sempre tive uma questão, até por conta da mulher hoje moderna, o estresse. Então eu sempre tive uma queda de cabelo. Quando a menopausa chegou, para mim foi muito intensa a queda de cabelo. E eu falei, peraí, no meu cabelo não. Eu falei pro meu médico, eu falei, peraí. Tudo no meu cabelo. Exatamente, eu fiquei muito assim, muito mais nervosa por conta do cabelo. Você falou do peso, o peso também me incomodou, mas o cabelo me incomoda muito mais, gente, não sei por quê. Eu acho que o cabelo É porque estava dentro do seu receio, né? Talvez foi uma coisa que eu sempre lutei a vida inteira, né, pra queda do cabelo. E aí eu falei, não, no meu cabelo não, peraí, gente, vamos ver alguma coisa pro cabelo. Tanto que algumas medicações foram voltadas até pro meu cabelo também, por conta dessa queda. Porque eu falei assim, doutor, você mexe em qualquer coisa, menos no meu cabelo. E mexe na autoestima, né? Tem coisas que mexem diretamente na sua autoestima. E pra mim isso pegou muito. E hoje, assim, vocês enxergam que, tipo, que voltou? Como que vocês enxergam isso? Ah, tá bom, agora eu já estou plena. Voltar ao normal? Ou vocês, como era antes. Normal não, como era antes, né? Não, é uma nova realidade. Mas assim, puxa, agora eu me vejo em mim, eu acho. Essa é a minha pergunta. Você se vê em você? Putz, agora eu sou quem eu sou, eu gosto do que eu vejo. Como que é isso? Vai, Ju. É uma pergunta difícil. É Não, difícil. na verdade, assim, o que eu acho que é muito difícil é no começo. Só que a menopausa, ela não é assim, vem todos os sintomas de uma vez. Não. Eles vêm de forma paulatina na tua vida. Então, o que vai acontecendo? Toda hora é uma adaptação. Eu acho isso, que toda hora é uma adaptação. É um hormônio que para de funcionar, então você tem que aumentar alguma outra coisa. Né? Então, assim, eu me sinto plena porque hoje eu me olho como um todo. Né? Eu me olho como um todo. Eu não quero... nunca tive isso, mas assim, eu não posso me comparar a uma jovenzinha porque em alguns aspectos ela vai perder, em alguns aspectos eu vou perder. Então, assim, você começa a até aumentar realmente a sua autoestima, não dá tanta atenção para determinadas coisas. Eu acho que isso é o maravilhoso de você envelhecer, né? Ver essa maturidade, essa tranquilidade de um monte de questões, né? Porque e a gente tem que tomar cuidado com o que a gente escuta também, tá? Exato. Isso é bem perigoso, porque eu não lembro agora,
de alguma coisa específica, mas a gente escuta muita coisa, sabe, sobre a menopausa. E eu acho que a gente também tem que ficar ligada nisso pra gente tomar cuidado com o que a gente escuta. Porque tem muitas histórias, cada um tem a sua experiência, então a gente tem que tomar cuidado. Eu engordei, nunca mais consegui emagrecer. Eu fiquei careca, nunca mais consegui ter cabelo de volta. E as pessoas mito, falam né? muito sobre isso, assim, você vai ficar 20 anos nessa. Como se fosse uma sentença de morte, sabe? Tô presa nisso forever. E eu acho que não. Eu acho que você vai aprendendo a se conhecer, você vai ganhando a autoestima em outros aspectos da sua vida, da maturidade. Eu acho isso bem interessante, sabe? Você não precisa ficar... Eu acho bom a gente falar sobre isso para as pessoas que estão, talvez, com alguns desses sintomas, para entender um pouco e ver que também não é um bicho de 7 cabeças. Dá para você lidar. Hoje em dia tá mais acessível tudo, inclusive a conversa com o parceiro. Sim, exato, porque você falou dos fogachos mim... e eu lembro que o meu marido, ele acordava à noite para... Que bonzinho! Ele é um amor. Mas ele passou, e era uma coisa tão rápida que passava rápido. Então, para mim foi sempre super aberto isso com ele. Com todo mundo, foi sempre super aberto. Eu tive vergonha de falar para algumas pessoas, mas não para ele diretamente. Então, ele me ajudou muito. Isso é muito legal, a conversa é muito legal. Sim. Eu acho que tem vários outros aspectos, assim, que pega muito também, a questão da pele, que começa a ressecar muito. E, por exemplo, assim, eu tive uma questão que tudo que eu usava me dava muita alergia. Tá. E hoje eu percebo que isso também está ligado à menopausa, porque minha própria dermato falou. E daí, fazendo, né, um gancho aqui em Cupurejo, que eu comecei a usar o sabonete. E o que eu senti, assim, que foi um produto que realmente, não estou fazendo propaganda porque eu realmente estou usando. Eu não usaria se não me fizesse bem. Porque a partir do momento que não me faz bem, eu tenho que realmente usar corticoide e tal. Sim. E o que eu senti? Que ele hidrata realmente e não atinge a sua pele, sabe? Assim, de uma forma que me dê alguma alergia. Ele não é um produto que ele é ofensivo. E nessa fase... Eu senti muito isso no rosto, eu sentia muitas alergias no rosto. Foi um sintoma que eu tive. Você teve alguma coisa Eu parecida? tive muita oleosidade na Pele. Eu lembro exatamente disso. Eu tive mim algumas acnes aqui na região frontal, né? E aí eu falei, não, peraí, alguma coisa tá errada, porque eu nunca tive. É engraçado, E ao no mesmo começo tempo, eu o tive resto também. do corpo Seco. extremamente seco. Mas Não eu dá acho pra que aí a entender. importância dessas... tem vindo bastante marca nova olhando para essas mulheres na menopausa, que na verdade foi a proposta da Puriage, porque a gente quer olhar para essas mulheres, para as dificuldades. E assim como a Puriage também tem marcas para o rosto, tem marcas para o cabelo. Mas não voltada para esse Menos, esse nicho, mas né? Mais agora ligado tá para chegando facial, isso. na minha opinião. Mais ligado para facial, com não certeza. É igual, por exemplo, assim, a proposta de vocês é uma questão mais corporal. E eu sentia falta disso. Né? Porque Mas é existem... isso que a gente sente falta, das empresas falando, olhando, porque antigamente as mulheres chegavam com uma expectativa de vida 50, 60 anos. sim. Hoje a gente está passando por isso. E assim, a gente foi ficando esquecida. Porque todo mundo olha, é maquiagem. Não, maquiagem é para adolescente. Você olha assim, tem 500 marcas para... Tem uma maquiagem para mulher na menopausa? Então, eu fiz uma fica pesquisa adaptando, sobre né, isso. as E não coisas. tem muito Não produto Não tem, voltado para esse verdade, nicho. Maquiagem não tem, é verdade. Poxa, que legal, né? Que legal alguém olhar para isso. Porque quando você olha para o problema, você consegue achar uma solução. Então, eu acho que é isso que é interessante. Eu acho que foi isso interessante assim, que nós da Puriage quisemos trazer para vocês, né? Para as mulheres que estão entrando na menopausa. Assim, é um olhar, olha... Eu olho o seu problema e eu resolvo o seu problema. Nossa, Isso é muito- legal, Não puxando muito. sardinha, mas já puxando a sardinha pra Mas lá. foi o que eu disse. Eu Mas acho... é muito Mas legal eu acho que você tem que isso. puxar mesmo sardinha para o seu Claro lado, que porque sim, é uma, porque é um uma produto ideia bacana. brilhante que assim, esse cuidado especial com o que está acontecendo. E hoje em dia, a gente pode falar abertamente, isso está acontecendo cada vez mais cedo com as mulheres. Então, eu acho que é um assunto bem interessante de se falar. Para os cuidados da pele, a gente tem muito o quê? Vitaminas. Sim. A gente tem muito remédio propriamente dito, né? Para você
A medicina está super avançada, tem muito remédio. Mas não tem nada pro corpo, pro rosto, maquiagem. Exato. Não, e essa questão da pele, para mim, me incomodou muito. Por quê? Porque associada à questão da minha pele ficar mais seca, eu tive essa questão dessa dermatite. Então, para mim, assim, era uma coisa que ardia, que me incomodava, acaba sendo uma questão de saúde, né, efetivamente. Então, até porque eu tinha que usar essas pomadas com corticoide, e isso é péssimo. É muito diferente você usar um produto que ele não vai deixar isso acontecer com você. Então, eu acho bacana as empresas terem esse olhar também, inclusive para maquiagem, porque é uma verdade. Porque toda hora a gente fica vendo esses tutoriais de como faz uma maquiagem numa pele mais idosa. Linda. Mas eu tenho uma pessoa que eu sigo que ela tem uns 60 anos e ela ensina. Então ela só fala, passa menos, não passa aqui, passa colar. Então assim, a gente fica tentando se adaptando com o que tem. É verdade, Exato. a gente vai se adaptando, misturando uma, Exato. outra, e vai ou não passa nesse lugar, fica uma coisa, Muito legal. né? E se, pra gente encerrar aqui, não, porque a gente tem assunto pra Exato, eu ia passar o dia inteiro aqui falando sobre as O experiências. que vocês falariam pra quem tá entrando na menopausa agora? Nossa. Que tá entrando difícil. agora. Bom, a primeira coisa que eu falaria é o seguinte: calma. Eu daria esse conselho que a minha primeira ginecologista disse, que ela falou assim, tá na sua cabeça como você vai encarar isso, né? E isso é muito fortalecedor, porque se você realmente se sentir uma velha você será. Então é essa questão. E uma frase para mim que sempre mexeu muito comigo é isso: tá dando certo. Tudo que você fez está dando certo. Olha, tá vendo? Chegou bem, você tá bonita, você tá jovem. Então agora vamos ter um outro olhar, né, para esse momento. Ter uma acolhida e saber que também tem muitas coisas agregadas a isso. Fora você não ter mais menstruação, que eu acho maravilhoso. A questão realmente da maturidade. Né, de realmente você se sentir mais seguro em muitas questões, você não dá tanta atenção para coisas pequenas, que a gente não percebe isso, você só vai perceber e falar, poxa, por que eu perdi tanto tempo sofrendo com isso? Hoje, às vezes, acontece alguma coisa, até com filhos, eu vejo meu filho enlouquecido, eu falo, Respira. depois eu converso com ele sobre isso e deixa ele se acalmar. A hora que você estiver mais calmo, a gente, né, troca uma ideia. E isso vem com a maturidade, né? Até dessa questão de você ter uma acolhida para você também vai acolher o outro nos momentos dele. Então, tem muitas coisas boas acontecendo. E é isso que a gente tem que olhar o todo. E eu conheço mulheres aí com 75 anos, como eu falei, começando a namorar e assim, ai, que delícia, conheci um homem maravilhoso, eu tô feliz com ele, a gente vai viajar. Então, assim, não é o fim, né? O fim, quem vai determinar é Deus. E se você colocar isso na sua cabeça que vai ser, realmente será. Então, a gente tem que ter um olhar, procure ajuda, converse. Eu acho que isso que a gente está fazendo aqui falta muito. Então, tem que ter essa conversa com amigos, com um companheiro, com os filhos, com até uma psicóloga, se você achar necessário. E procurar realmente, não demorar para procurar as terapias. Porque cada um tem um caminho. Né? Tem pessoas que vão se dar bem com o natural, eu não me dei bem. Então, é importante você procurar um caminho terapêutico, né? Em termos de medicina mesmo. Sim. Porque é isso que vai te aliviar também. É isso que eu falaria, você. Vivendo e aprendendo, né? A gente aprende muito, né? Mas o que eu falaria de verdade é assim, a gente sabe que todo mundo, né, vai se adaptar a uma nova realidade, que é essa, mas eu falo assim, se cuidem para vocês chegarem bem nessa fase. É o meu recado. Exato. Algumas coisas aconteceram, eu falo, será que se eu tivesse cuidado mais nessa parte, eu estaria melhor? Então, assim, o que eu falo é se cuidem para vocês chegarem plenas, maravilhosas. É lógico, cada idade tem a sua beleza, isso é fato. Mas para vocês chegarem ainda melhores nessa fase. Gente, eu queria agradecer muito obrigada a você essa oportunidade, essa coragem de vocês, que vocês eu que agradeço, porque além de ser gostoso, foi uma oportunidade para a gente falar sobre esse tema que muitas vezes é tabu, que a gente não fala. Ainda mais uma coisa mais aberta, assim, né? Foi muito legal. Eu acho que a gente vem no mundo também, assim,
pode ser até piegas, mas a gente vem para servir, né? Então, se você pode servir de qualquer coisa, de inspiração para qualquer coisa, eu acho que é muito válido. Então, foi muito legal. Muito legal. Achei muito bacana Obrigada de coração, tô muito esse feliz. projeto, muito bom. Obrigada. Obrigada a você. E a gente se vê no próximo episódio. Até lá.